muita alegria, carinho, um amigo, seminarista comigo, Roner Viana, nosso irmão, bênção de Deus. Nós vamos orar por ele agora, mas é com muita alegria que a gente o recebe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo que o Senhor já está fazendo no meio do teu povo hoje. E essa adoração é para o Senhor. Agora, meu Deus, revista o teu servo. Ó Deus, que ele seja a tua boca nessa hora, e que o Senhor o use conforme quiser para falar a tua igreja. Te louvamos pela vida dele, pelo convite que ele aceitou, e pedimos ao Senhor bênçãos sobre bênçãos na vida dele. É o que te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roner, meu irmão já me apresentou, eu sou seminarista com ele, e é um grande prazer. Quando houve o convite, eu de primeira aceitei, porque é muito prazeroso estar na casa do Senhor, e é um grande privilégio estar ministrando a mensagem, mas nós também temos a certeza que é um grande compromisso e uma grande responsabilidade. Então eu louvo ao meu irmão, louvo a igreja, a Terceira Igreja Batista. Queria saudar a todos em nome do meu irmão Luiz Henrique. Queria fazer também o agradecimento principalmente a Deus por nos permitir nesta manhã. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas escolhemos estar na casa do Senhor. Louvo também a vida dos nossos irmãos que ministraram louvor. Que coisa linda, meus irmãos. Está tudo preparado, está tudo preparado. E que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, possa falar à sua igreja aqui agora, neste momento, né? Convido aos irmãos para que abram as Bíblias em 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 15, parte A. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1 até o 14, até o 15A, né? Amém, igreja? Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul.
e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se fosse preciso se isso fosse pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. Por que fizeste mal diante dos olhos do Senhor? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que seja sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste o oculto, mas eu farei este negócio perante toda Israel e perante o sol. Então disse a Davi e a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Até aí, meus irmãos. Deixa eu beber uma aguinha. Beber água para o seminarista é um grande teste. Se a gente entender e a gente perceber que tremeu muito, mas ninguém percebeu, é que nós estamos nervosos. Se a gente pegar o copo d'água, beber a água, e pessoas perceberem que o copo de água está tremendo, é porque nós estamos muito nervosos. Mas se a gente pegar o copo d'água, beber e tremer e cair, é porque nós estamos desesperados. Eu creio que meio que só eu entendi que eu estou nervoso, tremeu um pouquinho aqui. Mas vamos à palavra, meus irmãos. Que todos nós somos pecadores, todos nós concordamos, sim ou não? Sim. Nós também concordamos que a misericórdia de Deus, ela é sobremaneira, e que não há nenhum pecado, à exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não possa ser perdoado pelo Senhor, sim ou não? 1 João 1,9 vai dizer sobre isso, vai falar que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Meus irmãos, tomar posse dessa promessa é uma coisa maravilhosa, porque sabe o que acontece? Nos traz paz, refrigério. Saber que nós temos um Deus misericordioso por nós faz toda a diferença. No entanto, não é porque Deus é um Deus misericordioso, não é porque é um Deus que trata do nosso pecado, que nós recebemos um salvo-conduto, uma espécie de indulto celeste, que vai fazer com que nós não tenhamos as consequências do pecado ao qual a gente fez o ato que desagradou a Deus. Não é verdade? A misericórdia de Deus, ela apaga da face de Deus o pecado, mas as consequências do pecado, cada um de nós vai ter que arcar. Essa é a verdade. E em Gálatas 6, 7 vai dizer que não erreis de Deus, que Deus não se deixa escarnecer,
porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Não tem como, meus irmãos, nós plantarmos jabuticaba e colher manga. Não há como nós plantarmos arroz e colher feijão. Então, tudo que nós plantarmos, nós colheremos. É a lei da semeadura. E isso aconteceu exatamente com Davi. Quando nós recordamos aquele ato de adultério com Batseba, Davi, ele toma a mulher de Urias, um soldado que estava na guerra, que era para o próprio Davi estar na guerra, mas ele, do alto do seu palácio, ele vê aquela mulher, ele tem a cobiça, ele toma a mulher de Urias, e aí nessa todas as coisas, ele comete o adultério. E por algum tempo, meus irmãos, Davi tentou esconder este pecado, como se ele pudesse varrer para debaixo do tapete tudo o que ele fez, e por algum tempo deu certo, por algum tempo ele conseguiu se desvencilhar, até porque ele toma Batseba, leva para o palácio, como quem diz: como que o nosso rei é um rei compassivo, amoroso, cuidador. Ele pegou a mulher do soldado morto na guerra e levou para o palácio. Como que o meu rei é bom, não é isso? Davi fez isso, porém o plano seria perfeito se a palavra de Deus não falasse que aquele ato de Davi foi visto como mal perante a Deus, e as consequências haveriam de vir. Dito isso, meus irmãos, eu queria partilhar a mensagem com os irmãos sobre o tema: a disciplina é um ato de amor de Deus para com o pecador. Podemos repetir? A disciplina é um ato de amor de Deus para com o pecador. Hebreus 12:6 vai dizer que porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que tenha como filho. O Senhor corrige a todos que têm como filho. Nós somos filhos de Deus, e uma vez que vem a correção, uma vez que vem a disciplina, nós temos que entender que nós temos um Pai amoroso, um Pai que está tentando corrigir, e o mínimo que nós não podemos fazer é ser contrário àquela correção. Nós temos que entender que o Senhor, Ele vai fazer tudo de bom para nós, mesmo que nós, a princípio, não conseguimos entender. Para Davi estava tudo certo, era caso encerrado, poeira para debaixo do tapete, mas uma coisa acontecia com o rei Davi: o pecado, ele faz separação do homem com Deus. Isaías 59:2 fala sobre isso. E Davi estava com a mente cauterizada. O pecado faz isso conosco, ele cauteriza a nossa mente e vai nos afastando de Deus gradativamente. Quando nós percebemos, a apostasia está batendo na nossa porta. E com Davi foi isso. Ele ficou um bom tempo sem se falar com Deus, sem ter a intimidade com Deus. João 8,32 vai dizer que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós somos pecadores, sabemos, mas somos pecadores arrependidos, em nome de Jesus. Davi, ele tentou jogar essa poeira para debaixo do tapete, mas o Senhor tinha uma aliança com Davi. Ele envia o profeta Natã para confrontar Davi, porque Davi já tinha se afastado, o pecado já havia afastado Davi da presença de Deus. E o interessante, meus irmãos, o que é lindo, o que é
motivador para a nossa vida é entender que quem toma atitude, quem vai ao encontro é Jesus, é Deus. Anacronicamente, não é Jesus? É Deus que vai ao encontro do pecador. Davi estava perdido pelo pecado, e Deus manda o profeta Natã ir a Davi, porque ele tinha uma aliança. Que amor é esse, meus irmãos? Que amor é esse que parte do ofendido para o ofensor? Muitas vezes, meus irmãos, nós na nossa humanidade, na nossa carnalidade, nós não conseguimos liberar perdão para o próprio irmão que está do lado. Dentro da nossa própria família, nós não conseguimos liberar o perdão, não é verdade? E muitas vezes, nós não liberamos o perdão quando nós estamos com razão. Imagina que amor é esse, que libera perdão sendo a parte ofendida. Foi isso que Deus fez com Davi, através da sua aliança. Paulo vai falar em 2 Coríntios 5,17, vai dizer que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo. Tremendo, meus irmãos. Deus nos reconciliou com Ele mesmo, e agora de uma forma definitiva, através do sangue de Jesus na cruz, de uma forma eficaz. Foi isso que o nosso Deus, uma demonstração de amor, fez por cada um de nós, aqueles que ofendem a Ele toda vez que peca, mas Ele, através de Jesus, nos reconcilia com Ele mesmo, consigo mesmo. A disciplina, meus irmãos, à primeira vista, pode ser um remédio amargo, mas produz cura. Quem, aí eu tenho, as mamães aí, as senhoras, quando o maridão está lá com aquela mal-estar do fígado, aquela coisa toda, qual foi a mamãe que não fez um chá de boldo para o seu filho, para o seu esposo? Não é isso? Aquele chá de boldo, aquela erva que amassa ali, aquelas folhas, amassa, e a pessoa vai tomar, antes de beber, já está fazendo cara feia, de tão amargo que é. Mas na verdade, quando a pessoa não bebe aquele chá de boldo, ela não melhora dos problemas de fígado. Na maioria das vezes acontece assim, não é isso? Então, a disciplina de Deus é um remédio amargo. Muitas vezes vai doer, muitas vezes vai ser ruim, mas vai trazer cura. A disciplina dói, mas tem poder de transformar. Quando nós somos disciplinados, nós entendemos que algo tem que mudar em nossa vida. O cristão maduro, ele entende que a disciplina é uma obra de amor de Deus para com o pecador. E uma vez que eu tenho essa certeza, uma vez que eu tomo posse desse amor de Deus, eu olho para a cruz e eu falo para Deus: Senhor, eu quero mudar, eu não quero ser mais pecador, eu não quero cometer mais esse erro a qual eu estou sendo disciplinado. E aí a gente demonstra o real sentido de arrependimento. A repreensão, meus irmãos, nos confronta, mas restaura. Quando o Senhor quer nos confrontar, é sinal que Ele quer nos trazer de volta, fazer um renovo em nossas vidas. Ela vai nos confrontar, mas também vai nos restaurar. A segunda lição, meus irmãos, olhando para esse texto, é que ao nos disciplinar, Deus confronta nossa hipocrisia em lidar com o pecado, e isso é sério.
Deus, ele confronta nossa hipocrisia ao lidar com o pecado. Natã tinha uma missão, e a missão do profeta Natã não era fácil, porque o profeta ele ia exortar o grande rei Davi, o homem mais poderoso da sua época, e ele tinha que entender o seguinte, que qualquer coisa que ele falasse que pudesse desagradar Davi, porque uma vez que ele estava afastado de Deus, ele podia fazer qualquer coisa, ele tinha que ter muito cuidado na missão de falar para Davi, porque o próprio Davi poderia mandar arrancar a cabeça de Natã. Ele não fez isso, ele não fez pior, melhor dizendo, ele não fez pior, fazendo com que o próprio Urias levasse, que é crueldade maior, fazer com que o próprio Urias levasse a sua sentença de morte e entregar a Joabe. Davi foi capaz de fazer isso, deu a própria carta dizendo: ó, Joabe, coloca Urias na frente de batalha para que ele morra. Cortar a cabeça do profeta para ele, naquele momento da história, naquele momento de desvio, naquele momento de separação com Deus, creio que não seria nada difícil. Mas o profeta, ele tem uma das características de um verdadeiro profeta, é ser corajoso, é falar aquilo que a pessoa precisa, é falar aquilo que cada um tem que olhar, fazer com que a pessoa olhe para dentro dela e veja as suas mazelas, para que veja em qual momento ele está errando, em qual situação ele está errando na vida dele. O profeta, ele tem coragem, o profeta tem um compromisso com a verdade, e o profeta, ele só tem lealdade irrestrita a Deus. Ele poderia fazer como Joabe, o profeta Natã, que não era profeta, mas aí a gente vai falar de uma coisa, que é princípio. O general Joabe, quando recebe a carta, obviamente ele teve que ler, para cumprir a ordem de Davi, e naquela carta estava escrito: coloque Urias na frente de batalha, para que morra. E se o general Joabe, sabemos que ele estava sobre, quem é militar sabe que ele tem que cumprir uma ordem, mas nós estamos falando de princípio, porque se nós ficarmos escolhendo momentos para fazer aquilo que é certo, não está correto, não é verdade? Nós temos que ter um princípio, independente das circunstâncias que nós estamos, independente das armadilhas que o mundo nos traz, não é verdade? Então, Joabe, ele recebeu a carta, mas ele: vou atender, não é problema meu, é uma ordem do meu rei. Ele coloca Urias na frente de batalha, mas o profeta, ele fala o que tem que ser feito. E aí eu lembro de 2 Crônicas capítulo 18, no momento em que o rei Josafá, ele se une a um rei ímpio, que todos nós sabemos, o Acabe, para que eles pudessem guerrear e tomar de volta Ramote-Gileade. O rei Acabe, ele persuade Josafá com uma grande festa, uma recepção maravilhosa, e pergunta: irás comigo pelejar em Ramote-Gileade? O profeta Josafá fala: o seu povo é o meu povo. E aí ele olha para aquela circunstância, mas o rei Josafá, ele era temente a Deus, e ele pergunta a Acabe: por acaso tem um profeta do Senhor aqui ainda? Ou melhor, antes ele pergunta: podemos consultar um profeta? Acabe, sim, chamou 400 profetas de Acabe, não profetas do Senhor. 400.
E os profetas de Acabe falam para ele: vão pelejar, o Senhor dará vitória nas suas mãos, está tudo certo, né? Profeta que não é do Senhor quer agradar aquele que vai ouvir a profecia. O profeta do Senhor fala aquilo que o Senhor manda ele falar, independente daquilo que vai corroer, daquilo que vai bater, daquilo que vai desagradar, mas o profeta do Senhor fala a verdade. E aí quando Acabe chama os 400, Josafá faz o seguinte, olha aquela situação, né? Fala assim: poxa, profeta de Acabe? Rei, não tem nenhum profeta do Senhor aqui, né? Jezabel queria matar todos, né? Aí ele fala: tem um, Micaías, filho de Imlá, só que ele não profetiza nada de bom para mim, ele não profetiza nada de bom. Josafá faz o quê? Chama Micaías. Micaías vai até o rei e faz a profecia que ele deveria ouvir. Primeiro ele é sarcástico, faz uma história lá, etc. Mas no final ele vai e fala assim: eu vejo o povo disperso, não vá para a guerra. Ele fala a verdade, e como consequência da verdade, ele é espancado e encarcerado. Então nós temos que entender que o profeta, ele tinha uma tarefa difícil, ele estava concorrendo a tudo isso, ao falar a verdade, né? E o problema é que quando a gente reage de uma forma, o Davi, né? E aí Natã, de uma forma inteligente, né, sabendo que tudo isso ia acontecer, poderia acontecer com ele, como profeta de um rei que estava afastado do Senhor, ele sutilmente, ele conta uma história. Ele fala o seguinte: havia 2 homens, um muito rico, um muito pobre. Em certo momento chegou um viajante que o homem rico recebeu em sua casa, e nesse momento, quando ele ia fazer as honras, ele, ao invés de pegar a ovelha do seu rebanho, porque ele era um homem rico, tinha bois, vacas em quantidade, ele vai lá e pega a ovelhinha daquele homem pobre, aquela ovelhinha que o homem tanto cuidava, que tanto tinha amor. Ele pega a ovelha do pobre e oferece para o visitante. Nesse momento, Davi, enfurecido, chega para o profeta e fala: este homem tem que morrer, e tudo que ele apanhou tem que devolver 4 vezes mais. E aí o profeta Natã fala para ele: tu és esse homem. Meus irmãos, nós muitas vezes, nós olhamos para o pecado do irmão e nós temos uma régua, o sarrafo lá em cima. Muitas vezes a gente olha para o nosso pecado e a gente coloca o sarrafo aqui embaixo. Foi isso que aconteceu com Natã, foi isso que aconteceu com Davi, ele foi confrontado pela hipocrisia. É como se o profeta Natã falasse assim: hipócrita, você está falando que aquele homem que está querendo matar o outro por conta de uma ovelha, você tomou a mulher do seu general, você mandou matar o seu general e você varreu para debaixo do tapete o seu pecado. A disciplina do Senhor, meus irmãos, confronta a hipocrisia do nosso pecado. Mas a terceira lição, após lermos a mensagem, é que o pecado é fruto da nossa ingratidão a Deus.
O pecado é fruto da nossa ingratidão a Deus. Vamos ver o versículo 7 e 8. 7 e 8, meus irmãos. 2 Samuel 12, 7 e 8. Eu estou naquela fase que a gente tem que ter 2 óculos, eu já botar o multifocal, que para perto o meu óculos não funciona, o negócio está tenso. Mas, como diz nossos irmãos pentecostais, vamos seguir na prova, dando glória a Deus. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel. Volta um pouquinho, meu amigo, por favor, vamos começar de novo. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio também te dei, a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Meus irmãos, Davi, vocês notaram a ênfase no eu? Deus falando para Davi através do profeta Natã: eu te dei a casa do seu rei, eu te dei o reino, eu te levantei, eu fiz com que você fosse quem você é hoje, eu te levantei para que você pudesse liderar este povo. O grande ênfase no eu, é Deus quem fez por Davi. Davi, meus irmãos, ele era desprezado até pelo pai dele, não é verdade? Quando Samuel foi lá para escolher o rei, o pai dele apresentou um, apresentou outro, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Samuel que teve que perguntar: não tem outro não? Tem um garoto que está lá pastoreando. Davi foi desprezado até pelo pai dele, e que nós temos que entender que pecar contra o Senhor, pecar é uma ingratidão a Deus. Toda vez que nós pecamos, nós olhamos para a cruz e falamos o seguinte: para mim não bastou, porque nós não aprendemos. Então, o pecado é fruto de ingratidão a Deus, mas também o pecado é fruto de insatisfação, não é verdade? O pecado, ele é fruto de insatisfação também. Isso acontece muito, meus irmãos, com o problema do dinheiro. Tem pessoas que não conseguem entender, tem pessoas que têm dificuldade de lidar com dinheiro, tem pessoas que têm dificuldade de entender a sua posição na sociedade e querem mais do que aquilo que Deus está provendo para aquele momento. E aí perde os princípios, perde toda a questão espiritual e demonstra a sua insatisfação com Deus. Eu não estou satisfeito com a minha vida, eu não estou satisfeito, eu estou vendo o ímpio prosperando, eu estou vendo o ímpio andando de carrão, eu estou vendo o ímpio se dando bem, e eu que sou uma pessoa que estou na igreja, e estou fazendo as minhas, sendo fiel ao Senhor, sou dizimista, faço tudo, e minha vida, eu não vejo prosperar. Só que uma coisa nós temos que entender, meus irmãos: o ímpio não é régua de medida para o crente. Nós não temos que olhar para o ímpio para nada, nem para aquilo que ele faz de bom, nem para aquilo que ele faz de mal. O ímpio não é régua de medida para nós. A nossa régua de medida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Enquanto isso, vamos testando aqui. Então, a nossa régua de medida é nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas a gente ainda tem mais 3 lições, e eu queria falar ainda sobre a 4ª lição, que o pecado é fruto do desprezo pela palavra de Deus. Quando nós pecamos, nós estamos desprezando a palavra de Deus. Versículo 9, meu irmão. Deixa eu ler aqui na minha igreja. Versículo 9. Porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos, a Urias o heteu feriste a espada, e a mulher tomaste como tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon, com os filhos de Amon. Davi conhecia a palavra, isso é fato. Davi conhecia a palavra. Não foi falta de conhecimento, meus irmãos, foi falta de comprometimento com a palavra do Senhor. Quando nós desprezamos a palavra de Deus, automaticamente nós desprezamos a Deus. Não tem como desassociar a palavra de Deus com a presença de Deus. A palavra de Deus é aquilo que Deus espera que cada um de nós façamos. Não tem como. Muita gente fala assim: eu creio em Deus, mas não cumpre o que está na palavra do Senhor. Eu entre eles, pecador que sou. Então nós temos que entender que desprezar a palavra do Senhor é desprezar a Deus. Quando nós desprezamos a palavra de Deus, automaticamente desprezamos a Deus. Vamos olhar isso no versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada, jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja a sua mulher. Deus está falando, antes ele falou, você desprezou a minha palavra, e agora ele está falando diretamente, você me desprezou, João 14, 21, vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é quem me ama. Vamos falar juntos? Pode colocar aí, meu irmão, para a gente falar junto esse versículo. João 14, 21, parte A, vamos lá, até o que me ama, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é que me ama, amém. Quem ama Jesus guarda a sua palavra, quem ama Jesus não despreza a sua palavra, quem ama Jesus guarda a palavra, não no sentido de colocar num armário e esquecer, mas guardar no coração e colocá-la em prática. Assim que é guardar a palavra do Senhor. Mas a 5ª lição, meus irmãos, vai falar que nossos pecados geram consequências. Quem dera, meus irmãos, que cada um pecasse aqui e não resvalasse no nosso filho, na nossa esposa, na nossa família. Quem dera, meus irmãos. Mas isso não é uma punição de Deus à família, não, é a punição ao pecador. Porém, nós vivemos em sociedade, nós temos uma família, e quando um dos nossos peca, e o Senhor quer disciplinar, e vem a correção, e vem a repreensão, e essa pessoa sofre por conta do pecado, automaticamente nós amamos aquela pessoa, nós sofremos também, não é verdade? Então, o pecado, ele resvala na nossa família. Foi assim com Geazi, não é verdade? Geazi, quando o profeta Eliseu recebeu a Naamã para ser curado da lepra, Naamã levou uma fortuna. E o profeta Eliseu, quando o Naamã levantou curado, Naamã queria entregar aquela fortuna toda para o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu falou o seguinte: não quero, como se ele estivesse dizendo hoje para nós assim, o poder é de Deus, quem cura é Deus, não sou eu.
Eu não quero receber, porque não foi eu quem te curou, foi o Senhor que te curou. Mas Geazi, com aquele olho, né, olhou roupas de púrpura, pratas, ouro, viu aquilo tudo, assim, não vai para sair daqui não, tem que levar uma vantagenzinha, não é isso? Foi lá, deu o profeta Eliseu, eu vou ali rapidinho, saiu, foi ao encontro de Naamã e falou: o meu pastor lá, o meu líder, o meu mestre, o profeta Eliseu, mudou de ideia, agora ele quer receber, porque chegou visitantes lá, etc, então ele, me dá um negocinho aí o Natan foi lá, entregou aquela fortuna a Geazi. Determinado momento, Geazi retorna, e o Espírito já havia falado para o profeta Eliseu: Geazi, por onde você estava andando, Geazi? Fala para mim, ô menino arteiro, para onde você estava andando? O Geazi estava por aí, tentou sair, né? Profeta, eu sei o que você estava fazendo, e aquilo que aconteceu, aquilo que saiu de Naamã, vai para você e a sua família também. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado que os nossos pecados, nós temos que primeiro evitar a pecar, que nós somos pecadores, vamos continuar nessa luta pela santificação, isso nós temos a certeza disso, e é um processo difícil, doloroso, mas nós temos que entender que o primeiro motivo para que nós não pequemos é o amor ao Senhor, é não desprezar ao Senhor, e o segundo motivo é porque nós amamos a nossa família. Esses são os dois motivos que nós temos que ter no nosso coração, para que nós não pequemos, e a mensagem falou que a espada não sairia da casa de Davi. No capítulo 13, nós observamos, e convido aos irmãos que depois possam ler, né? Tem alguns que já sabem de cor, mas eu convido para que mesmo assim leia novamente. No capítulo 13 vai começar as consequências do pecado de Davi. Aminon, ele tem uma paixão avassaladora, uma obsessão por sua meia-irmã Tamar, não é verdade? E aí a gente vê que Davi estava em uma situação tão complicada, que era polígamo, era um tal de meio-irmão, Absalão era meio-irmão de Absalão, Aminon era meio-irmão de Absalão, que era irmão de Tamar, que era meio-irmão de Aminon, era uma loucura, e aí quando começa a punição, a disciplina de Deus, a primeira coisa, Aminon, o príncipe, o filho mais velho de Davi, talvez por ter o exemplo de Davi em casa, ele achava que podia tudo, e ele monta um plano para possuir a meia-irmã dele, e aí Absalão, depois de 2 anos nutrindo ódio pelo seu meio-irmão Aminon, também da mesma forma monta um plano e mata Aminon. A espada tinha entrado na casa de Davi, mas também a palavra vai dizer que da casa dele ia surgir o seu próprio inimigo, o seu adversário, e foi assim com Absalão. Absalão, ele fugiu, depois retornou, e quando ele retornou, ele ficava na frente do palácio, assediando as pessoas e montando o seu exército. Se eu fosse rei, o seu caso já teria sido julgado. Ele era capaz de beijar a mão das pessoas, dos homens que estavam chegando, e aí ele foi montando o seu exército e se rebelou contra o seu pai, o rei Davi, e a palavra diz que em determinado momento ele tomou Jerusalém.
Meus irmãos, a palavra de Deus diz que o pecado que nós cometemos é apagado, todo o pecado. Na introdução foi falado, a exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas as consequências do pecado nós temos que arcar. A palavra também vai dizer que o que Davi fez em oculto com Batseba, às escondidas, também ia acontecer na sua casa, porém diferente, à luz do sol. E foi assim que Absalão fez. Ele tomou as mulheres, as concubinas do seu pai, e à vista de todos, de dia, eles as possuíam. As consequências tinham chegado, a conta tinha chegado. Mas, meus irmãos, o bom é que, como na introdução nós falamos também, nós temos um Deus misericordioso, e a disciplina do Senhor, na última lição desta passagem, vai nos revelar a graça do Senhor em nossas vidas. A disciplina vai revelar a graça do Senhor em nossas vidas. Versículo 13, por favor. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, e não morrerás. Meus irmãos, Davi, quando o profeta vai a Davi, conta a história, a ficha cai. A ficha de Davi caiu naquele momento, quando o profeta Natã falou: você é o homem. E o profeta, e o Davi, o rei Davi, poderia falar: pequei contra Urias, mandei assassinar Urias. O rei Davi poderia falar: pequei contra Batseba, era uma mulher casada, séria, mas eu, como rei, eu tomei em meus braços. Se foi consensual ou não, a palavra não diz, e onde a palavra não fala, nós não deveremos ter ouvidos. A palavra não fala, mas se foi de consensual ou não, a gente não sabe. Mas ele toma a mulher de Davi. Ele poderia falar: pequei contra Batseba, pequei contra os meus filhos, pequei contra o meu reino. Mas a primeira coisa que Davi fala é: pequei contra o Senhor. E aí o que acontece? Ele recebe misericórdia. Davi, você não vai morrer por este pecado. A lei falava que deveria morrer. Você não vai morrer por este pecado, mas as consequências do pecado, você vai ter que arcar com cada uma delas. Davi reconhece o seu pecado e recebe a misericórdia de Deus. Depois dessa história, Davi, no Salmo 51, coloca o Salmo 51 para mim, meu irmão, por favor. E eu queria concluir essa mensagem com o Salmo 51, que foi o salmo o qual Davi fez após ter se encontrado com Natã e ter revelado a ele a questão do seu pecado, aquilo que o pecado de Davi estava. E quando quando a ficha cai, quando ele percebe o mal que ele fez, eu não sei precisar em que momento que ele fez esse salmo, mas ele faz este salmo, que cada um de nós, quando pecarmos, a gente olhar para esse salmo, a gente vai entender como é se derramar aos pés do Senhor. Amém? Eu vou ler e os irmãos acompanhem em oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Senhor, que nós possamos estar, meu Pai, presente na tua presença, Pai, e que nós possamos, Senhor, cada vez mais estar atento às armadilhas do inimigo, fazendo com que, Senhor, o pecado, meu Pai, não faça a separação entre nós e o Senhor. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, nos capacite, que nós possamos ter, meu Pai, o ouvido aberto, meu Pai, às orientações do Senhor, o que a tua palavra fala, meu Pai. E se acaso, meu Deus, em um momento de fraqueza, meu Pai, nós pequemos contra o Senhor, que o Senhor nos perdoe, e que o Senhor, através da tua disciplina, meu Pai, possa nos corrigir, e que nós possamos, meu Pai, com maturidade espiritual, Senhor, entender que o Senhor é um Deus amoroso, e que o Senhor, meu Pai, corrige a quem ama. Que o Senhor, meu Pai, seja louvado nesta manhã. Abençoe todos que estão aqui presentes e suas famílias representadas, meu Pai. Obrigado pela oportunidade, meu Deus. Obrigado porque somente um Senhor, meu Pai, misericordioso, pode fazer, meu Pai, uma transformação como o Senhor fez em minha vida, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos chamar o Senhor. Benção, né, meus irmãos? Essa é a minha turma, ó. Deus me abençoou nesse tempo. Bom, vamos encerrando. Pastor Lucas, pode ir chegando para cá.